Graça e paz, bom dia, todos bem? Queria compartilhar algo com você, falar justamente sobre tempo. Eu creio que é algo que a gente tem tido bastante esses dias, mas eu creio que a gente precisa meditar sobre como a gente tem gastado ele. E eu queria te inspirar a fazer isso. Lá no livro de Salmos, no capítulo 90, a partir do verso 12. Se tiver a sua Bíblia, acompanhe aí. A palavra do Senhor diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos com a tua benignidade de manhã, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. No verso 12, eu acho esse versículo muito precioso. Esse salmo foi um salmo que Moisés escreveu no momento em que ele já era avançado em dias, como diz a Bíblia, né? E já idoso, é um pedido que ele faz a Deus: Senhor, me ensina a contar os meus dias, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente possa alcançar um coração sábio. Sabe, eu não sei se já parou para pensar, e eu creio que nesse tempo, que a gente tem bastante tempo, a gente tem meditado, mesmo que indiretamente, nisso. Você já parou para contar os seus dias diante de Deus? Eu não digo dizer a sua idade, quantos meses do ano passaram, não é essa a preocupação. Porque se você parar para notar, tem pessoas que às vezes muito jovens são muito maduras em muitas coisas. Da mesma maneira que algumas pessoas já com muitos dias, já idosas, não têm tanta sabedoria assim para tratar de algumas coisas. Aonde você tem gastado seus dias? Eu creio que Moisés ele toca nesse assunto justamente porque a palavra nos dá referências disso. Por exemplo, se você pegar lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, creio que todos já ouviram falar na história de Caim e Abel, quando houve o primeiro homicídio. E um pouco depois, a partir ali do capítulo 4, começam duas genealogias. Começam a história de duas linhagens, né? E uma é a linhagem de Caim. Fala sobre Caim e fala sobre seus filhos. E quando a Bíblia fala dele, fica no final do capítulo 4, a partir do verso 17, se não me falha. Quando começa a falar dos filhos de Caim, a palavra diz que eles foram conhecidos pelo que eles fizeram, pelas habilidades naturais que eles tinham. Eu sei que entre homens isso é muito válido, mas quando a gente para olhar no capítulo seguinte, o capítulo 5, fala da linhagem de Adão. Abel foi morto, mas ele começa falando da genealogia a partir de Sete. Foi o terceiro filho de Adão. Então a palavra diz que Sete nasceu quando Adão tinha tantos anos, e depois Adão morreu, mas Sete viveu tantos anos, teve o seu primogênito, depois ele viveu e morreu com tantos anos, e assim diz do primogênito dele, e um após o outro da sua genealogia,
A palavra não fala do que eles fizeram, e não quer dizer que eles não fizeram nada, mas fala dos dias deles, quanto tempo eles viveram e como seus primogênitos tiveram a mesma oportunidade. Quando a gente olha o exemplo de Abraão, a promessa de Deus para ele é que ele seria pai de multidões. Só que houve um momento em que ele se desviou daquilo que Deus tinha falado para ele. E a própria esposa dá a ideia genial de ele ter a filha como uma serva. E no momento em que Ismael nasce, o filho da serva com Abraão, quando Abraão e Sara, que tinham um propósito da parte de Deus, decidem fazer o que eles acham melhor ao seu próprio entendimento e não da maneira que Deus prometeu a eles, a palavra diz no final do capítulo 16 que nasce Ismael e que ali Abraão tinha 86 anos. E quando você vê o verso seguinte, que já é o primeiro versículo do capítulo 17, a palavra diz que Abraão, ele... Como posso explicar? Não tem nenhuma menção de como foi a passagem dos anos dele. Porque no primeiro versículo do capítulo 17 fala que Abraão tinha 99 anos. E quando você continua olhando o contexto, a palavra diz que a promessa do Senhor se renova diante dele e ele retoma a promessa do Senhor. E aí começa uma nova história. Ao ponto de lá no capítulo 21, lá no verso 5, diz que quando nasce Isaac, o filho da promessa de Deus, a partir de onde ele seria pai de multidões, Abraão tinha 100 anos. Vamos desenhar um quadro aqui. Deus tinha uma promessa para ele. E como ele não via frutos daquilo que Deus falou, ele resolveu fazer com a própria mão. Se desviou daquilo que Deus tinha prometido para ele. Então, a partir dali, os dias dele param de ser contados. Mas quando ele tem dimensão de qual que é o propósito de Deus e ele retorna para esse propósito, que é ser pai de multidões, aos 99, Deus confirma por mais uma vez o propósito dele ser pai de multidões, ao ponto de alterar o nome dele. Ele perdeu 13 anos. Dos 86 aos 99. E a Bíblia não faz menção nenhuma do que aconteceu nesse tempo. E só aos 100, um ano depois, ele se torna pai. Pra gente parece loucura ser pai aos 100, né? Mas para Deus não tem impossível. O que eu quero te levar a entender é que quando a gente se desvia daquele propósito pelo qual Deus colocou na nossa vida, esses dias não são contados. Esses dias são... Não quer dizer que você não vá viver eles. Não quer dizer que você não possa ter boas experiências, naturalmente falando. Mas o que eu posso te afirmar é que você perde o melhor de Deus quanto mais longe você está dele. Como eu disse, a promessa do Senhor retorna para Abraão aos 99. E aos 100 ele é pai. Restava apenas um ano para a promessa de Deus se cumprir. Mas, pela insistência de querer fazer com a mão dele, ele perdeu 13 anos da vida. Sabe, nesses dias, a gente tem ouvido muitas notícias de alguns irmãos, de outras pessoas de fora, enfim. Porque nessa época de quarentena,
A gente tem tido muito contato com a família e pouco contato com outras pessoas. Agora, já parou para pensar como que você tem gastado o seu tempo? Sabe por quê? Tem pessoas que têm tido já a disposição do divórcio porque não consegue se suportar estar perto. Porque nunca gastou tempo de qualidade junto para poder valorizar o fato de estar perto. Tem gente que não está suportando mais os filhos em casa. Eu sei que eles são elétricos, o Bernardo vai fazer 6 anos agora em agosto. Que os filhos são elétricos, que eles têm energia para gastar. Alguns não têm a oportunidade de ter um quintal e as áreas comuns dos prédios, dos condomínios não podem ser usadas. Mas estão saturados com os filhos porque não têm a disposição de investir tempo na vida deles. Onde você tem gastado seu tempo? Aqui nesse livro de Salmos, como eu disse, são as palavras de um homem na faixa aí de seus 80 anos, ou mais, que foi Moisés, no momento em que ele pede sabedoria para Deus para continuar contando os dias. Não importa a sua idade. O que eu posso te dizer é que você pode ter tempo de qualidade com aqueles que estão próximos de você e, mais do que isso, tempo de qualidade com Deus. Quando a gente lê esse contexto por mais uma vez do Salmo 90, fica muito claro que há dias que não são contados. Fica muito claro que é pela manhã que a gente se alimenta. Tem alguns estudiosos, eu não entendo muita coisa disso, que dizem que a primeira coisa que você faz na parte da manhã, ela tem uma relevância extrema durante todo o seu dia. Quanto mais rápido você pratica algo logo que você levanta, que você acorda, ou mesmo pela manhã, isso impacta diretamente no restante dele. E aqui o salmista ele é muito claro quando ele diz: me alimenta com a tua benignidade pela manhã. Se alimente de Deus pela manhã. Ore, jejue, busque ao Senhor, fale com Ele. Peça direção para que os seus dias sejam contados, para que haja sabedoria também no seu coração. Tenha entendimento, como eu dei o exemplo da família, mas isso pode ser válido por tantas outras coisas. No último verso, o verso 16 e o verso 17, a palavra deixa muito clara que há obras e obras. Há muitas coisas a serem feitas, mas uma só é importante. Se dê a oportunidade de ter um tempo de qualidade com Deus, se dê a oportunidade de ter um tempo de qualidade com a sua família, se dê a oportunidade de ter dias contados diante de Deus. Gaste seu tempo da melhor maneira possível, ele não volta. Essa vida é a única oportunidade que nós temos para fazer aquilo pelo qual Deus nos chamou para fazer. Valorize cada segundo e faça dos seus dias de sabedoria diante de Deus. Amém? Se você puder, compartilhe essa palavra, aproveite o seu tempo e, em nome de Jesus, que a paz que somente Ele pode conceder possa tomar conta de nós nesse tempo difícil. Eu sei que, olhando pelo olho natural, muitas coisas parecem ser impossíveis e muitas coisas mudarão. Eu acredito nisso. Mas o nosso tempo continua o mesmo. A maneira que você o gasta, que seja da melhor possível. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Amém.